Olá, pessoal, boa tarde. Som e imagem, ok para vocês? Dá um ok aí para mim. Som e imagem, tudo certo? Boa tarde, Oi, boa tarde. tudo bom? Tudo bom? Vamos aguardar só um pouquinho que as pessoas estão começando a entrar para a gente começar a nossa pauta: autismo, sensorialidade e seletividade alimentar, tá bom? Tá bom. Como está a Maria nesse período de quarentena? Tá super ativa, super. Aprendeu a pular o muro, tá Ah, querendo descer pelo corrimão da escada, bem criança mesmo, né? tá testando todas as suas regulações emocionais, né? Sim, todas. Bom, tem umas 26 pessoas, eu vou começando a nossa fala, para a gente não perder muito. Quando estiver pertinho de acabar a nossa 1 hora, eu vou encerrar a sala e a gente volta em seguida para a gente ter tempo de se despedir com calma das pessoas, pode ser? Tá, Tá. pode. Bom, para quem está chegando na sala, seja bem-vinda. Já é a minha sétima live essa semana, sempre conversando sobre assuntos nessa temática do autismo e de outras condições similares. Hoje a gente conversa com a professora Ana Cláudia, que é fonoaudióloga, é mãe, é coordenadora do programa multidisciplinar voltado ao atendimento da pessoa com autismo, e a nossa pauta será autismo, questões de ordem sensorial e seletividade alimentar, entendendo aí que a gente não tem como e nem pode separar essa questão da seletividade com as desordens sensoriais que é comum no autismo, tá? A gente vai começar falando um pouquinho sobre sensorialidade e em seguida eu vou perguntando aqui questões interessantes para a Ana Cláudia, que é uma expert aí em seletividade alimentar, tá? Se apresente, Ana Cláudia, por favor. É, eu já tô vendo aí que tem muita gente aí conhecida, né? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. E eu sou Ana Cláudia, né? Sou fonoaudióloga, sou bióloga também. Estou cursando aí o curso de odontologia, né? Tenho uma filha autista, né? E essa questão da seletividade alimentar, eu entrei nessa área basicamente por conta da Maria, né? A Maria é uma seletiva extrema, né? Ela não come nenhum tipo de fruta. E a gente agora que agora que ela está aceitando mais essa introdução alimentar, não come verdura. E ela tinha preferência por cores de alimentação, cor branca e amarela no início, né? E agora que a gente, né, trabalhando com ela, junto com a integração sensorial, trabalhando essas questões alimentares, ela vem aceitando. Inclusive hoje, ela comeu tipo como se fosse uma Maria Isabel, né? Só que com Sim, abobrinha, com cenoura, né? E ela está se permitindo agora, uma né? Maria Isabel Fit, né? Isabel. Maria é fit. Maria Fit. Olha, Maria é fit. é bem interessante conversar sobre esse assunto, porque quando a gente traz a seletividade alimentar, fica aparecendo na cabeça de muitas pessoas que é uma questão de autista. E a gente sabe que nós temos diversos neurotípicos aí, um percentual estimado em até 30% deles, que podem ter alguma questão ligada a essa seletividade ou a questões de restrição alimentar, né? Então vamos dizer que essa ingestão seletiva ela é comum em qualquer criança. Em se tratando do autismo, fica mais evidente e o percentual é muito maior, é quase 3 vezes maior, em função do transtorno do processamento sensorial, que a gente sabe que é muito recorrente nos autistas, em até 90% dos casos. E aí tem 3 pontos interessantes que a gente vai conversar ao longo dessa live, que é o entendimento de que visão, paladar e tato são 3 sentidos importantes quando a gente fala de questões seletivas para alimentação. Porque a gente começa a se interessar pelo alimento quando vê esse alimento, né? Uhum, E aí, sim. informações bagunçadas ou excesso de informação podem trazer alguma dificuldade também para esse acesso. Então, vamos dizer que essa ingestão seletiva, ela pode acontecer, como eu disse, em qualquer criança. 30%
das crianças neurotípicas têm essa dificuldade que já pode ser percebida desde cedo, durante a mama, né? Ou na transferência ou mudança de um alimento para outro. É comum já acontecer isso, não só a alguns alimentos, como a um grupo inteiro de alimentos, né? Seja frutas, como a sua filha, que frutas, legumes, é um grupo aí maior que restringe aí a uma outra quantidade de alimentos, né? Por isso que é interessante a gente ficar atento para ver quais são as perdas que essa seletividade pode trazer enquanto questões nutricionais, que a preocupação maior é essa, né? Pode falar, né, Cláudia? Na verdade, eu vou começar a falar aqui para vocês, só assim, para a gente dar um brevezinho, assim, entendimento, porque, assim, a gente precisa, na verdade, preparar essa criança para evitar essa recusa alimentar desde cedo, né? Então, eu dividi assim como se fosse esse desenvolvimento em 4 momentos, né? O primeiro no nascimento, né? Então o bebê ele é capaz de receber somente o leite materno pela alimentação ou mamadeira. Por quê? Porque seus órgãos orais ainda não apresentam habilidades além da sucção. Primeiro, tá certo? No segundo, a partir do momento que ele vai se desenvolvendo, né? Principalmente essa parte só um instante. Essa parte motora oral global dele, né? Ele vai amadurecendo suas estruturas orais, tá ok? E com isso ele vai poder receber frutas raspadinhas, depois uma papinha salgada, amassada. Esses estágios são importantes, são extremamente importantes para a criança. Deixa eu só lhe interromper para não esquecer depois de falar. Nesses 2 estágios aí, eu vou fazer a associação do que você fala com o autismo, tá? A gente tem aí 2 questões interessantes a se observar no autismo. Nesse primeiro estágio, nós temos autistas, não é regra, mas a gente tem já os primeiros sinais de dificuldades do autismo durante o processo de sucção. Ou uma sucção pobre, ou uma recusa a esse contato com a mama, que é para atender a esse reflexo de sobrevivência, que não é só o de sucção, mas é o de busca, é o de preensão, que faz com que ele se alimente bem. O segundo ponto aí que você colocou, para deixar você falar, é a questão aí da oralidade, da musculatura orofacial. Se eu não tenho esse exercício da sucção, ou se eu tenho um exercício pobre, eu já tenho como consequência um prejuízo nessa estimulação da musculatura orofacial, que a gente já entende aí também como uma questão de ordem cerebelar, que é uma área cerebral importante que faz com que a nossa capacidade de articulação mais tarde para a fala venha a acontecer, que também participa desse processo de sucção, né? Pode continuar, eu vou interrompendo quando eu sentir a necessidade. Tá. Então a gente falou desses 2 momentos. Então, posteriormente, um terceiro momento, o alimento ele vai sendo preparado com a consistência mais sólida, né? Até o momento em que o sistema motoral ele possa fazer o quê? Desempenhar a função mastigatória. Então, esse é o nosso terceiro momento. E um quarto momento, né? Que é durante o primeiro ano de vida, a criança ela vai apresentando muitos processos de aprendizagem com essa cronologia da introdução alimentar. Tu tá entendendo? Então, sim, através da experimentação de vários gostos, texturas, cheiros e a própria temperatura da alimentação, tá certo? Sim. Essa experiência, ela vai proporcionar o que nessa criança? O amadurecimento do sistema sensório oral, né? Para que, com 2 anos, a criança ela esteja apta, bem, se alimentar com um cardápio semelhante ao do adulto. Tá certo? Tanto que se você prestar atenção nos discursos das mães que têm filhos TEA, elas sempre relatam, inclusive com a minha Maria foi assim, né? Até 2 anos a Maria tomava todo tipo de suco, comia gelado, né? Comia todo tipo de fruta amassadinha, já estava comendo a frutinha em pedaços e tudo, e a partir dos 2 anos ela foi perdendo, né? Se tornando mais seletiva. Pronto, deixa eu pegar a sua fala final aí para a gente trazer para uma outra questão da neurociência, nessa regressão que é muito comum as mães falarem, não só em relação à alimentação, mas em relação ao contato com o outro, a interação, a fala, a tendência ao isolamento, os prejuízos que a gente vai vendo cada vez mais se acentuando, especialmente nessa faixa etária, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Existe uma teoria da neurociência que não explica, mas ela tenta justificar o porquê, talvez, dessas regressões, que são os prejuízos de podas neurais, né? Que é uma questão aí que a gente sabe que acontece nos primeiros anos de vida, no 7º ano ela acontece com mais evidência e vai acontecendo ao longo da nossa vida, que é a deleção de neurônios que não estão servindo, que não estão sendo utilizados
para dar espaço para que outros neurônios possam ganhar mais força nas suas trocas de informações. Então, nesse contexto aí, a gente tem desde um prejuízo na questão do reflexo primitivo, que é o de sobrevivência, o de sucção, onde a criança pode recusar já por uma questão aí de ordem sensorial prejudicada, que é essa desintegração dessas vias sensoriais são importantes, e mais tarde, como você colocou, após as conquistas, uma possível regressão, né, associada aí a essa possível poda neural. Só que antes de conversar sobre a seletividade alimentar propriamente dita, eu coloquei aqui alguns pontos para mim pincelar rapidamente, para deixar você falar, que é importante que a família observe para não pensar logo que o autista é seletivo, que a gente tem essa tendência de generalizar. Será que ele tem uma seletividade alimentar ou ele tem alguma questão orgânica que influencia esses comportamentos em função dessa alimentação? Por exemplo, alergias intestinais, a gente sabe que é muito recorrente em muitos casos, doenças intestinais inflamatórias, né? Prematuridade é uma outra situação que pode levar a essa questão de comportamento, especialmente nesse momento de transição, doença celíaca, que a gente sabe que 80 milhões de pessoas no mundo também têm doença celíaca, e está associado aí a glúten, proteína, caseína, além de outros alimentos que podem provocar esse desconforto gastrointestinal. 10% dos autistas têm desconforto gastrointestinal. Refluxo, problemas cardiorrespiratórios, além de questões digestivas. Aí, passando para a questão da influência na alimentação, a gente tem o que você acabou de dizer. Dificuldade na integração sensorial, hipo ou hiporresponsividade. Que aí a gente tem também, nessa seleção aí de alimentos, uma predileção por alimentos mais pastosos, frios, ou alimentos sólidos, quentes, crocantes, picantes, que é quando a criança é mais hipossensível. Quanto menos ela perceber esses estímulos, mais ela procura por alguma coisa forte. Quanto mais ela percebe, mais ela procura por alguma coisa mais suave, né? Tem aí as questões que você colocou, intraoral, que está associada a sabor, temperatura, textura, hipotonia orofacial, que é uma recorrente também, isso vai acontecer com a criança Down, por conta da hipotonia muscular, mastigação ineficiente depois desse processo inteiro que você colocou em ordem cronológica, além de questões emocionais, fatores ambientais e fatores que são estressantes desse processo alimentar. Portanto, essa questão da seletividade alimentar, ela é muito mais comum do que a gente possa imaginar no autista. A gente vinha falando aí em 60%. Hoje, lendo um pouco mais, eu já encontrei diversos teóricos falando de 80%. Ou seja, está se ampliando cada vez mais a quantidade de autistas com esse desconforto alimentar e preocupante, porque é nutricional. Pode trazer perdas ao longo da vida, né? Pode continuar aí de onde eu falei. E na avaliação, a gente, como você falou, a gente olha tudo isso aí, né? Então, aí eu já te dou outro dado importante, né? E até saiu um artigo que fala sobre seletividade alimentar na PubMed, e eles falam justamente sobre isso. Então, 90% das nossas crianças seletivas, a alteração é a nível sensorial. E 10% a gente, né, são comportamentais. Então, além de a gente observar se a criança tem problemas orgânicos, se são problemas comportamentais, a gente precisa avaliar uma série de coisas, até fechar o diagnóstico mesmo dessa recusa alimentar. Né? Então, trabalhar a seletividade alimentar não é fácil, né? Não é difícil, e aí lembrar, né, se tiver alguma mãe escutando, nem toda criança é autista. E essa também não é uma condição somente de crianças com TEA, né? Isso, é uma condição também de crianças neurotípicas. Então, assim, após a gente estar avaliando, né, então a gente começa a observar que muitos apresentam dificuldades nesse processamento de algumas informações sensoriais, tá certo? Sim, então, sim. E o que o próprio alimento ele vai proporcionar. Então, o alimento ele vai proporcionar experiências sensoriais como cheiro, gosto, temperatura ou consistência. E isso vem de uma disfunção do sistema olfativo, do sistema gustativo, do sistema tátil e do sistema proprioceptivo. Sim. Por isso que quando a gente vai trabalhar com a criança, porque às vezes assim, a criança chega pra gente, Cláudia, tu trabalha com seletividade alimentar, e aí e me encaminha a criança e eu já vou fazer a primeira avaliação, e a criança tem uma demanda sensorial gigantesca, e naquele momento ali eu não vou poder fazer muita coisa por ela, né? Então, assim, a primeira coisa que eu encaminho é para o terapeuta ocupacional, para que ele possa trabalhar essa parte da integração sensorial dessa criança, que ela está muito, né? Então, a integração sensorial,
como tu falou, como você falou, é um processo neurofisiológico, né? Que se Sim. refere à capacidade do cérebro em organizar e interpretar informações provenientes dos diversos sistemas sensoriais. Por isso que a gente citou mais há pouco tempo, né? Do sistema olfativo, gustativo, do sistema vestibular, né? Então, a criança, lembra na live passada de apraxia, a gente falou, a criança que não mastiga, ela não fala, e a criança que não mastiga, que não fala, talvez também tenha alterações a nível sensorial, né? E isso o terapeuta, ele Tá tem tudo interligado, tá né? tudo interligado, E, né? e aí, dentro desse contexto da questão sensorial, que a gente diz assim, há uma desordem na integração das vias sensoriais, e aí a gente também precisa colocar que nós não estamos falando só de visão, audição, olfato, paladar e Não, tato. A gente está falando de sentido vestibular, proprioceptivo, bastante. interoceptivo, exteroceptivo, termoceptivo, nociceptivo, sinestésico. Tudo isso vai ser captado por nossas vias sensperceptivas, e aí a gente, de novo, volta lá para o cérebro social. Mas lá tem um elemento chamado corpo caloso, que não está repassando as informações sensoriais do jeito que elas chegam. Ou ele passa de um lado para o outro do cérebro comunicando em excesso, ou ele passa comunicando com baixa capacidade nessas informações. E aí o que vai acontecer? Esse processamento da informação, que vai chegar até córtex pré-frontal, memória operacional, arquivo que nós temos guardado, ele vai buscar ali alguma coisa relativa a isso para que ele possa dar uma resposta frente a esse estímulo. E essa resposta pode ser de fuga, se a criança for mais hipersensível, ou pode ser de aproximação, se ela for mais hipossensível. Nesse contexto aí, é importante que tenha esse conjunto, não só com o terapeuta ocupacional, mas com o psicomotricista, né, o fonoaudiólogo e, Com principalmente, nutricionista. nutricionista e as experiências que se pode promover no ambiente domiciliar. Você, como mãe, sabe disso. Se você não estiver Exatamente. ali a toda hora criando uma ferramenta qualquer sensorial, seja estimulando a via sensorial que for, você vai perder a chance de outras conquistas, porque tudo está interligado. A gente fala muitas vezes da questão alimentar como boca. Boca, e não é. É cheiro, é visão, é a organização do alimento. Tem criança que, se você cortar o alimento numa posição diferente, já desorganiza. Porque aí entra um outro problema que alguns teóricos trazem como interessante, que é autistas têm prejuízo de função executiva. Eles têm dificuldade em flexibilizar estratégias. Se ele come um alimento e é confortável para ele, ele cria um ritual rígido para comer a mesma comida. É a rigidez comportamental que também leva a isso. E aí a gente cai num problema que é a família, eu não estou culpando a família, você sabe disso, mas a família muitas vezes vai dando aquilo que é mais confortável. Eu dou o mingau, ele aceitou. Aí eu não dou mais nada, eu dou só o mingau, e acabo ritualizando. Então, eu tenho que oferecer outras possibilidades, inclusive visuais, né, para ele perceber que aquilo também é interessante, até ele chegar a aceitar outro alimento. Mas se eu ficar na mesma condição e deixar o tempo passar, aí ele vem um grande perigo. Ontem eu estava numa live e uma mãe disse assim, mas o meu tem 10 anos e não aceita alimento sólido. Aí eu não quis entrar na discussão, mas eu quis assim, há quanto tempo a gente está trabalhando com esse menino né, até chegar a 10 anos com esse alimento? E o que foi insistido ou apresentado de outras possibilidades? Porque às vezes, não estou culpando essa mãe, mas às vezes falta também essas experiências. Né? Às vezes eu digo assim, esconda o alimento que ele gosta e deixa ver se ele consegue achar outra coisa. Não é ser ruim, Come mas na é frente gerar dele, fala que tá possibilidades. gostoso, né? Tem uma fonoaudióloga que eu acho que todo mundo conhece, a Camila, ela não é daqui de Fortaleza, ela sempre dá cursos pra gente, ela sempre fala assim, existe o que é ideal e o que é possível, né? O ideal seria que todas as crianças comessem de tudo, e o que é Sim. possível, né? O que a gente vai conseguir agora. Então, eu atendo uma criança em que ela só comia as bordas do bolo. Só as bordas do bolo. E o bolo tinha que ser da Porta Itália. Interessante. E aí, um dia a mãe dela pegou e disse, Cláudia, eu comprei um bolo de outra padaria no mesmo formato retangular. E a criança, de tanto provar, ela já sabia o gosto do bolo e ela não aceitou. E só tomava suco amarelo, né? Então, a gente começou a introduzir outros tipos de alimentação, começou a colocar no prato dela, mesmo que ela não provasse,
né? Mas ela começou a ver, quando ela estava comendo ali, que tinha outras coisas, e a mãe com a gente começou a ter uma postura. Então, às vezes, quando a gente está no atendimento, a gente fala assim, toda fono é assim, pede para gravar. Quem trabalha com seletividade, todas fazem geralmente isso. Grava aí um almoço para a gente ver como é que é o almoço dessa criança, como é que, né, a família e tudo. E aí, às vezes, os familiares não entendem o porquê, mas é justamente só para complementar o que você está falando. Não é? Para a gente ver como é essa rotina dentro de casa, se eles forçam essa criança. Então, assim, a criança que é seletiva, a única coisa que a gente não pode dar, né, uma cliente, uma paciente minha, a mãe ficava com a chinela ao lado, né? Com a chinela assim ao lado e disse assim, Era a nossa, mas era a nossa infância, né? Era a nossa infância. Mas calma, mas acontece. Era o nosso aba, né? Né? E aí, assim, as pessoas, elas pouco entendem essa questão da seletividade alimentar. E essa mãe que eu atendo, né, essa mãe dessa criança, falou assim, Cláudia, olha, a minha sogra sempre fala assim, deixa ele sem comer, que ele vem e procura. O seletivo, ele não vai procurar. Tá certo? Então, se você deixar ele sem comer, ele vai passar mal. Como a gente tem vários relatos de crianças que precisaram ir ao hospital, tomar soro, então ele não vai em busca. Então, não adianta você passar um dia todo sem dar comida a ele, para ele procurar comer o arroz, comer o feijão, depois esse entendimento, ele não funciona para criança seletiva. Né? Então, assim, uma coisa que a gente não pode fazer é deixar essa criança sem se alimentar. Isso, mas tem que ter espaços de alimentação de uma refeição para outra. Né? Aí, às vezes a criança diz assim, ela tomou de manhã, ela acordou, tomou um leite de manhã, não, ela só toma esse leite de manhã. Quando foi 9 horas, eu fiz outro leite. Aí já fiz um leite com a banana, com a fruta. Quando for 11h30, meio-dia, essa criança está cheia ainda. Então, ela não vai... Então, a gente tem que organizar... regular a rotina alimentar. Regular a rotina alimentar da criança. Quando eu falo assim, que você tem que ter cuidado para também não ficar ofertando só aquilo que ela quer, eu estou querendo dizer que é importante que você apresente outras coisas. Outras coisas, porque se você não tiver essa oferta visual, você acaba ficando limitado só a isso. E quando na falta disso... a criança se vê frente a essa questão aí de outras coisas que ela não tem o hábito de comer, ela não vai aceitar. A gente teve casos de crianças que tinham intolerância ao corante de alguns sucos de caixas, mas ela só preferia o suco de caixa, mesmo com o desconforto do corante, que provocava uma irritação, e ela ficava com manchas na pele, ela só aceitava o suco de caixa. E aí eu dizia, mas tem outros sucos naturais, a mãe dela não aceita. Eu digo, vamos fazer o seguinte, esvazia a caixa, lave para tirar o excesso de corante da caixa e coloca o suco na caixa. E ele aceitava, porque era da caixa, era a oferta visual. Ele não tinha uma seleção tátil, gustativa, ele tinha uma seleção visual. Tinha que ser da caixa. Quando ela passou a colocar dentro da caixa, e aos poucos ela foi tirando da caixa, e hoje ele toma no copo. Mas é uma construção que precisa de paciência. Né? Você tem que começar mostrando, aproximando, até chegar dentro do prato. Aí, como você disse, está dentro do prato, ele não come, mas está ali, ele está vendo. Em algum momento ele vai, sem querer, comer algum pedacinho acidental e vai desfazendo a ideia equivocada de que aquilo é desconfortável. É o que a gente chama de habituação. É a apresentação daquele estímulo que gera o conforto frente a ele. E nesse caso, alimentar aí é uma questão muito interessante. Por isso que eu falei do envolvimento da equipe como um todo, porque só o fono não vai resolver, só o TO não vai resolver, tem que ter essa continuidade enquanto família, né? Quer falar mais alguma questão relativa a isso, Ana Cláudia? Não, é só para lembrar que tu falou no início aí sobre o processamento sensorial, e aí a gente só para lembrar que esse processamento sensorial é o modo como esse sistema nervoso ele vai gerar informação sensorial, incluindo, né, o registro, a modulação, a integração e a organização, principalmente desse input, porque a gente, como fono, hoje em dia a gente trabalha muito com esse input sensorial, né? Sim. E aí o corpo ele recebe esse input, ele vai receber esse input sensorial através do movimento de pressão, toque, visão, audição, paladar, cheiro. Isso é muito bonito. Essa interpretação é fantástica, né? Que a gente precisa ter. O quanto que a alimentação ela tá cheia de informações pra gente. Sim. Então, ao longo do dia, né? Eu penso assim, Wilson, a gente é bombardeado com diferentes estímulos, né?
O tempo O tempo inteiro. todo, né? E o nosso sistema nervoso ele tem de sempre estar respondendo e está enviando para um segundo plano e ou optar por ignorar. É o tempo todo assim. A gente recebe esse estímulo, a gente vai enviar para um segundo plano, a gente vai optar para ou ficar, aliás, no segundo plano ou tentar ignorar esse estímulo. E aí entra uma questão que é interessante. O que é que a gente, supostamente neurotípico, faz frente a esse estímulo? Tá quente demais? A gente se irrita, a gente fica enjoado, a gente fica com dor de cabeça, mas a gente vai buscar uma estratégia mental inconsciente que é como resolver esse calor. Você toma banho, você se abana, fica em frente ao ventilador. Enquanto aquilo não passa, você vai ficando irritado. Mas e aquela criança que tem esse desconforto, seja para mais ou para menos, mas não consegue se autorregular, planejar para resolver essa questão da dificuldade? Às vezes eu dou um exemplo assim, eu estou dando aula e tem alguém falando alto lá fora. Aí o que é que a gente faz? A gente pensa rapidamente, vai lá fora e diz, estou dando aula, por favor, você pode falar mais baixo? Você planejou de forma regulada para resolver o problema. E até chegar ao ponto de você se irritar porque o problema não foi resolvido. Mas o autista ele não faz isso. Ele, em vez de ir lá fora resolver o problema, ou de fugir do calor, do frio, ele começa a se morder, a se bater, a gritar, a chorar, mas sem resolver o problema. É a mesma questão da alimentação. Né? E aí, se eu tenho acesso a alguma coisa que é, por mim, identificado, interpretado como confortável, gostoso, por que é que eu vou me aventurar em outra coisa que eu não conheço ainda? Eu gosto de dizer assim, viver num barquinho dentro do mar, onde eu conheço o barquinho inteiro. Ali eu sei tudo que acontece. E se eu cair no mar, eu caio num mar de estímulos diferentes, que eu não sei como será, e eu acabo me desorganizando, porque eu não sei como encontrar estratégias mentais. Daí eu disse bem lá no início que a gente tem que falar de neurociência quando fala de seletividade alimentar, a gente tem que falar de córtex pré-frontal, que é função executiva, que é atenção seletiva, que é atenção sustentada, que é o uso de informações guardadas na memória operacional para quando eu precisar dela, especialmente aquelas mais recentes, que é a flexibilidade, a possibilidade de mudar de estratégia. Um dia eu estava falando com uma mãe de um menino de 2 anos e meio, e ela disse assim, Wilson, ele só quer comer iogurte branco, leite, o miolo do pão, arroz e queijo, nada de outra cor. Aí eu disse, experimente uma estratégia qualquer. Ele com 2 anos e meio, sem saber ainda nem as cores direito. Ela disse, ofereceu um iogurte rosa. Aí ela disse que dizia assim, ó, só tem esse. Ele dizia Eca, verde. Aí ela disse, não, esse aqui é rosa, mas é gostoso, é de morango, ó, é igual aquele. Só que ele tem uma corzinha. Ele disse, não, Eca. Aí, e ela com o outro atrás das costas dela, né? Ela disse que ela colocou o dedo, botou na boca, botou na mão dele, ele limpou porque estava sujo. Até ela disse, eu quase chorando já, ela disse, não vai querer, só tem esse. Aí ele disse, né? Botou o dedo e gostou e viu que era o mesmo sabor, mas até então ele não conhecia esse rosa. E aí é preciso apresentar, é preciso experimentar, é preciso desmistificar a ideia equivocada. É lógico, respeitando que ele é seletivo, que ele pode não aceitar, que ele pode ficar com fome. Mas se eu não criar esses caminhos para gerar a possibilidade... Né? Por exemplo, a minha pequena, ela não come banana, só come-se banana tipo machucada e agora, né? Mas se eu fizer a banana frita, a banana bem assim, em forma de chips, que ela adora o crocante, já muda o aspecto, né? Ela come batata doce em chips, ela come banana em chips, né? Então, assim, eu sempre tenho que ir pelo crocante. Sim, então, ainda. O crocante é a... Mas tá usando a banana. Tá usando a banana. Mas eu tô usando a banana, isso. Hoje eu vi um vídeo... Eu já uso batata, eu já uso a batata inglesa, né? Batata doce, ela já come tudo no formato de chips. Hoje eu vi um vídeo bem interessante. Fácil. Não, é um caminho, né? E como eu disse, paciência e muita paciência. Hoje eu vi um vídeo muito interessante que era uma mãe com uma criança neurotípica que não come frutas. E aí ela foi brincar com ele, botou uma venda nos olhos dele e foi brincar com ele de adivinhar os alimentos. Aí ela disse, você quer começar pelo doce ou pelo salgado? Ele disse, pelo salgado. Aí ela botou azeitona, aí ele identificou, e ela vibrando com ele, e ele felicíssimo, né? Aí ela deu aí farofa, ele adivinhou, deu um pedaço de queijo, ele adivinhou, aí deu uma uva. Aí ele mastigou e comeu a uva inteira, aí disse uva, e ela vibrando com ele. Aí deu um pedaço de banana. Aí quando ela disse, acabou, você acertou 5 a 0. Ele disse,
mas não vamos continuar, não. Ela disse, não, a gente pode pegar outras frutas diferentes, né? Eu disse, pode, mas é a forma como você leva isso. Ele estava comendo frutas que ele não gosta, mas dentro de uma atmosfera de diversão, que é o reinventar-se nesse momento que está todo mundo em casa fazendo, né? Em se tratando de autismo, cada vez mais reinventar-se. E aí isso aí, tudo que você falou são formas de processamento de informações sensoriais que todos nós temos de maneiras diferentes, né? Então, cada indivíduo tem a sua composição genética, e que é responsável por características, por exemplo, físicas e psicológicas, né? Que, por sua vez, elas vão se moldando às necessidades de cada um. As experiências sensoriais, elas são prazerosas para alguns, enquanto que para outros elas são péssimas, elas são muito nocivas, né? Que aí cada criança ela vai ter uma forma de responder ou experimentar essa sensação, né? Essa sensação, tá certo? Então o problema ele vai surgir, né? Quando a pessoa tem dificuldade em organizar essa informação. Quando ela tem dificuldade em organizar essa informação, eu sempre digo, ele está bombardeando o sistema. E aí é quando ele fica desorganizado, desmodulado, que a gente fala, né? Desmodulação sensorial, né? Ele não está sabendo lidar com essa quantidade de estímulos. Então, para os indivíduos com disfunção na integração sensorial, essas diferenças elas são extremas, né? Como tu falou, né? E podem e tá definindo, e tá interferindo nesse funcionamento diário dessa criança, né? Não só relacionado ao toque, não só a alimentação, né? Então, por isso que a integração sensorial, ela é de excelência nesse contexto, né? Ela é de excelência nesse contexto. Ela organiza não só a criança para aceitar de forma nutricional os alimentos que são ofertados a ela, e não é diretamente com o alimento. A gente está falando aqui de como você disse, você está trabalhando com a Maria, a banana, mas dentro da forma como ela aceita, que é crocante. Mas aí, quando eu falo de integração sensorial, eu falo de todo um universo de estímulos de ordem diversa que vai chegar também a culminar aí na facilidade aí para aceitar essa alimentação. Por exemplo, nós temos 3 vias sensoriais que são importantes de citar nesse contexto aqui, que é visão, olfato e tato. Por exemplo, a gente sempre pensa na alimentação pelo paladar, e não é por aí que ela começa. A visão, por exemplo, é através desse campo visual, dessa apresentação do alimento, da organização desse alimento no prato. Tem criança que não aceita o alimento misturado, tem que ser separadinho, um por vez, quanto menos informação, melhor para ela. Então, esse interesse visual, ele começa aí pela cor, os utensílios que são propostos para a criança saborear esse alimento, o tipo de textura, como a sua prefere, mais crocante, até os brinquedos que a gente pode trabalhar enquanto recurso lúdico, envolvendo aí essa questão alimentar, ele influencia diretamente na aceitação ou não de alguns alimentos. Por isso que a proposta aí em termos de integração sensorial é inicialmente pela visão. Depois a gente tem o olfato, que é um dos mais importantes sentidos quando a gente pensa em capacidade adaptativa. Vai tornar aí esse cheiro mais familiar, ou mais próximo, ou menos insuportável até chegar a experimentar. A gente tem, primeiro, a apresentação do alimento pela visão, a gente primeiro olha e acha lindo. Nem tudo que é lindo é gostoso. Eu tenho que sentir o cheiro. Tem pessoas que até hoje, para comer, tem que cheirar. Tem autistas hipossensíveis que farejam, a palavra é essa mesmo, farejamento. Eles cheiram tudo, ficam buscando por esse cheiro, porque a percepção para essa informação ela é baixa, e eu tenho que buscar me aproximar dela. Então o olfato, nesse contexto aí, ele serve como um antecedente desse contato direto com o alimento e tem relação direta com os fatores ligados aí à questão do paladar. E vem o tato. Quando a gente fala de paladar, é tato gustativo. A temperatura influencia, a textura influencia, né? Se eu for hiper responsivo, eu não vou aceitar. Tem criança que um grãozinho de arroz, ela cospe logo. Se ela for hipossensível, ela vai preferir esse alimento sólido. Mas se ela for hiper, qualquer texturazinha para ela é desconfortável. Porque gera uma interpretação de que machuca, de que não é bem-vindo, e ela acaba se livrando dele. Então, é a aproximação tática que vai promover aí subsídios para a criança se estabilizar sensorialmente, né, entrando aí nas questões intraoral com esse alimento que ela vai receber. E aí tem uma informação interessante que é
as mãos, a palma das mãos e a palma dos pés tem a mesma sensação, permite a mesma experiência que que a língua, que a nossa percepção para os sabores. E aí entra de novo, por que sensorialidade? Aí entra movimento, pegar, aquela massa de modelar que você pega, aquela areia que é áspera, tudo isso é preparo para a questão alimentar também. Por isso que integração sensorial é tudo, não é uma coisa isolada. É um trabalho em conjunto. Eu vou até dar um exemplo, já que tu falou nisso aí. A Maria, por exemplo, ela não comia brigadeiro, não comia docinho. E eu, meu Deus, como assim você não comia brigadeiro, né? Porque não tem coisa mais deliciosa do que um brigadeiro. Eu não comia nada assim que fosse molinho, nem nada. E as terapeutas ocupacionais dela, né, pessoas assim maravilhosas, sempre trabalharam essa questão. Primeiro começaram a trabalhar essa questão tátil. Então a Maria começou a aceitar. Ela não tocava em massinha, não tocava em argila, não brincava com isso. Ela tinha, né? Então elas começaram a trabalhar dentro dessa percepção tátil. Aí depois elas foram. E aí até um ponto que a Maria ela pegava o docinho, botava na boca, encostava nos lábios, mas não comia. Mas ela já estava pegando e já estava encostando na boca. Mas o percurso, é o percurso. Foi um percurso longo. Aí depois ela chegava no aniversário, eu ficava morrendo de vergonha, chegava lá na mesa, pegava os docinhos e amassava, né? A exploração tátil. Hoje em dia você tem que esconder os docinhos na festa, porque senão ela tira, né? E ela quer comer todos os docinhos, enfim. Quando ela já tenta, né? Quando deixou pegar, deixou encostar na boca, depois começou a colocar na língua para sentir esse sabor, e depois começou esse processo de colocar na boca, mastigar, e aí se tornou uma coisa prazerosa. Mas não foi fácil esse percurso. Então, assim, até ter uma mãe aí, a Leide, né, colocou, porque o meu tá travado, né, mas colocou assim, meus gêmeos autistas aceitavam todo tipo de alimento até 1 ano, depois só querem apenas o leite. Eu tento, mas sem sucesso. Hoje eles já têm 4 anos e eu ainda continuo na luta, mas sem sucesso. Não é fácil, né? Aquilo que eu falei, a gente tem que a gente não vai conseguir a alimentação, às vezes, completa, a alimentação que a gente queria. Mas uma das principais coisas que a gente precisa fazer é buscar essa ajuda, né? Com um profissional especialista nisso aí. E outra coisa é não deixar de oferecer em casa. Ele só toma leite, mas eu preciso oferecer. Então, quando estiver sentado à mesa, e essa criança bota um biscoito na boca, que delícia, você quer? Lá e oferece para a criança, mesmo que a criança não... Se ela já pegar esse alimento, ou se ela tocar... Tá travando um pouquinho. Travou? Se ela pegar esse alimento, encostar na boquinha, isso aí já vai ser um ganho muito grande, né? Então, assim, é a desconstrução, né? É a desconstrução. A Maria levou um percurso inteiro para chegar com ele. Mas ela precisou experimentar. Ela não come tudo. Olha só, teve uma pergunta aqui que era assim: como eu posso saber, ou quais são os possíveis sinais que a gente pode observar para entender a possível seletividade alimentar? Eu vou dizer aqui algumas questões e você depois vai completando aí para mim. Entendendo que a gente está tratando de um sujeito com rigidez ou inflexibilidade mental, isso não quer dizer que seja uma coisa pronta e acabada, não. Eu estou falando de um cérebro que está o tempo inteiro em movimento para se modificar. A gente defende a neuroplasticidade, né? Mas dentro dessa rigidez e de inflexibilidade, quando eu me habituo a um alimento qualquer que me é confortável, a tendência que você vai ter de observar como sinal para seletividade, por exemplo, vai ser aquela criança que come pouco alimento, ou apenas uma opção, como você colocou aí, seja por cor ou por textura, recusa novos alimentos, recusa fazer as refeições em locais diferentes daquele da rotina habitual, é outra questão que tem que ficar atenta, se recusa a comer alimentos misturados no prato, como a gente já falou, ou um por vez, ou muito organizado, né? E qualquer alteração nessa rotina vai prejudicar esse processo alimentar por conta dessa rigidez ou inflexibilidade. Isso a gente está falando enquanto cérebro, córtex pré-frontal, mas também estamos falando dos contextos diversos aí das alterações sensoriais. A gente vai dizer que outro sinal vai ser a criança que se recusa a alimentos devido ao cheiro. Outros vão buscar por esse alimento pelo cheiro, tem que ser forte se ela for hipossensível.
cores, a organização visual, a textura, o tamanho do pedaço. Até isso influencia, às vezes, para aceitação ou não. A Principalmente, temperatura. viu, Wilson? Principalmente quando a gente vai introduzir proteína. O Sim. tamanho do pedaço faz a diferença. A carne, o peito de frango, né? Então a gente precisa ter... Tem que observar como ele melhor aceita. Se for um pedaço maior ou um pedaço menor, né? Exatamente. E aí eu vou dizer que não existe uma regra para a gente determinar se a seletividade alimentar está presente ou não, mas tudo isso aí é fator de observância por parte da família. Quem melhor pode fazer essa observação é a família. Né? É ela que leva até a equipe profissional essas informações, que vai dar a essa equipe, terapeuta, fono, a psicomotricista, a possibilidade de criar um programa que seja dentro dessas possibilidades de organização sensorial para chegar aí a melhorar essa condição de aceitação. Você vai ter aqui, por exemplo, comum observar uma tensão da criança frente ao momento da refeição. Até uma tensão da família é percebida pela criança, porque já é um momento, muitas vezes, de se reclamar com a criança, de brigar, de ser impaciente com ela em alguns momentos. É tenso. É bem tenso. Né? É muito chato. Eu entendo toda vida que uma mãe chega para mim e fala assim, Cláudia, eu choro na hora da alimentação. Eu acredito piamente, eu sei que é isso mesmo. Eu já passei sem contar nos julgamentos, né? Sem contar nos julgamentos. Porque assim, não dá, só dá isso, como é que pode? Uma mãe, então a gente escuta muito, a gente olha a alimentação dessa criança, essa menina passa o dia, só se alimenta de leite o dia todo. Na minha época não era assim, bastava botar um chinelo na mesa que o menino comia. E não, né? e essas alternativas aí de terapia não funcionam com os nossos pequenos, né? Então a gente precisa ter calma, precisa ter paciência, né? Gera aversão, né? Pode gerar aversão. Como você falou, quem é um parceiro muito bom nisso aí é um nutricionista, né? Porque agora, quando você for procurar um nutricionista, seria interessante o nutricionista que entendesse mais de seletividade alimentar em crianças TEA, né? Porque aí ele poderia, né, tá fazendo junto com você montando ali um cardápiozinho e você dizendo as coisas, e ele ia estar conversando com o fono, com o terapeuta ocupacional enquanto equipe, e tá montando um cardápio, né? E aí a fono já vai estar dizendo, olha, ele tem preferência por crocante, então vamos fazer chips de cenoura, chips de maçã, chips de batata inglesa, chips de batata doce. Olha aí, ele já comeu aí, já são o quê? Vai sendo criada uma dieta em cima desse padrão de aceitação, mas também com alimentos interessantes à nutrição dele. Pergunta, né? E assim, toda mãe sempre me pergunta, Cláudia, ele vai viver nos chips? Não, eu não sei, a gente não pode dizer isso agora. A gente está trabalhando para que ele saia dos chips. Ele tem um chip nenhuma resposta precisa pode ser dada, né? Mas a gente precisa ter calma, né? Que bom que ele já está comendo as frutas em chips. Que bom que ele já está aceitando as frutas em chips, né? Então a gente vai trabalhando dentro das possibilidades que a criança vai oferecendo ali e que o TO vai trabalhando, né? Todas essas percepções nas crianças. Então, esses pais, né? Eles precisam ter só um pouquinho de calma, né? Ter a sabedoria de mãe, a sabedoria de pai, né? E procurar uma ajuda. E acatar as orientações que são importantes de quem está... que bom que você falou nisso, né? Então, assim, às vezes, toda a vida quando eu coloco a criança, o pai dentro do consultório, eu atendo muito em domicílio, e eu converso com os pais, eu observo essa alimentação, os pais, eu disse assim, Cláudia, isso aí eu já sei que vou fazer, então não tem sentido você pagar uma fono. Né? Isso aí, não tem sentido ele me pagar se ele não quer fazer a parte dele. Se você quer, junto comigo, nós vamos conseguir. Agora você tem que fazer junto comigo. E fazer junto comigo é seguir as minhas orientações. É sentar... Eu fiz uma live ontem, eu acho que até você estava. Eu faço apelo à família o tempo inteiro. Não deixe qualquer possibilidade de avanço das crianças com autismo ou com qualquer outra condição diagnóstica para a escola ou para quem trabalha com atendimento multidisciplinar ou interdisciplinar, seja lá a abordagem que se tenha. Porque se não houver continuidade daquilo que é feito, não faz sentido a terapia. É como você ir ao médico, ele passar um remédio e você não tomar. Vai adiantar? Não vai. Então, ou a gente junta forças e cada um faz aquilo que é dentro da sua competência e continua o trabalho do outro de forma alimentada, ou a gente vai acabar desfazendo o que o outro faz o tempo inteiro.
Me preocupa muito o retorno das crianças para o atendimento, para a escola depois da quarentena, que a gente vai ver muita coisa desconstruída. Né? Aquilo que foi trabalhado por meses, a gente vai ver aí como sendo uma possibilidade de recomeçar lá do início, porque tem família que continuou muito bem, ficou pedindo orientação, ficou acompanhando lives, assistindo vídeos, mas tem família que foi deixando da forma como era mais confortável também. Então é preocupante a gente pensar dessa forma, porque ou a gente junta força ou a gente se perde, né? Vamos pontuar aqui algumas questões, Ana Cláudia. Como auxiliar nesses momentos de refeição? Eu vou começar dizendo assim, sempre deixar um novo alimento a ser introduzido nessa dieta próximo da criança, na mesa. Se ele já permitir, já pode colocar no pratinho dele, mesmo que ele não se alimente, né? Mas, então, mas se não permitir, vá aproximando devagarzinho. Vai aproximando, né? Ele aos poucos, Mas com o tempo ele aceita. É Deixa eu só te dizer aqui uma coisa, Will. Deixa eu só te dizer. Assim, esse é um desafio, essa questão. A alimentação é um desafio para os pais, né? E uma experiência desagradável quando a criança tem alteração sensorial. Sim. E que afeta, né? Que a criança é seletiva, né? Que é para a criança ou para a família. Tem um artista plástico chamado Rodin, e eu sempre digo isso, inclusive tem um aluno meu aí, que no início eu estava vendo, né? O Jailton, que é enfermeiro, e eu sempre digo isso nas minhas aulas. E eu digo isso com experiência própria, né? Principalmente para quem tem filho TEA. A gente não... ou a gente aceita, né? E fica desse jeito que você está falando, e deixa o que é cômodo, o que dá para ficar, ou a gente vai em busca do diferente e tenta aceitar. O que a gente não pode, e o Rodin tem uma obra que é chamada aqui, quem quiser, é muito linda, eu gosto muito de diversas coisas, que é chamada de Portas do Inferno. Né? E é uma obra de arte, aí tem uns anjos, assim, é muito interessante. E aí eu sempre deixo isso para as minhas mães, a gente não transformar a nossa vida nas portas do inferno, né? Não transformar tudo, porque, né? Ele é autista, mas tem muitas possibilidades, inclusive tudo numa penitência, né? Na alimentação. Sim. Tudo numa penitência, porque é muito triste. Então vai ter um dia que ele não vai querer e só vai tomar aquela vitamina, aquele leite na hora do almoço, mas o mundo não vai acabar por isso. Então você tem um outro dia para oferecer, você tem um resto do dia para tentar oferecer algo diferente para ele, né? Eu acho, Ana Cláudia, que às vezes, eu acho que às vezes a gente está querendo um modelo e a gente está se desconfortando com coisas bobas. Por exemplo, eu falei um dia desses num vídeo sobre o objeto que a criança anda com ele na mão o tempo inteiro, que a gente chama de objeto de transição. A mãe quer arrancar da mão, porque não pode andar, é muito feio andar com essa garrafa na mão. Ele quer ir para a escola com a garrafa na mão. Aí eu brinco e digo assim, se eu tirar o celular da sua mão, você faz o quê, mãe? Você vai ficar desorganizado, não vai? E a gente está dependente de um celular, mas esse objeto que a criança carrega na mão é uma forma que ela tem de se autorregular. Ela se sente mais confortável, protegida com aquele objeto. A gente está querendo, muitas vezes, fazer uma coisa diferente para atender a um modelo social. Nesse contexto alimentar, é lógico que aqui a gente tem muita preocupação, que é a questão nutricional. Mas eu não vou sofrer e morrer por isso o tempo inteiro em função de uma criança que não aceita um alimento X ou Y. Eu preciso criar esse caminho para chegar até ela. Se eu não fizer isso, eu vou perder muitas possibilidades. Mas como você porque disse, a gente não gosta de todos os alimentos, né? Por exemplo, eu não gosto de todas as frutas, eu não gosto de banana, eu só tomo banana se for bananada, mas a banana, a fruta, eu não como. Eu não gosto de eu adoro o sabor da cebola, mas na hora que ela vem no prato, eu tiro todo e coloco do lado. Em qualquer comida. Você tá entendendo? Então a gente precisa ter isso. Então, e aceitar essas diferenças e saber trabalhar com isso aí. Né? Eu acho que vamos dar aqui algumas dicas, né? Por exemplo, alguns comportamentos que podem ser auxiliares para melhorar a qualidade da alimentação. Comer sentado à mesa na hora das refeições, evitar distratores, evitar o celular na hora dessa refeição. Agora, já que tu falou isso aí, deixa eu só falar aqui. Vai. Os distratores, é óbvio, que criança neurotípica a gente tem que evitar a toda hora, a todo instante. Se a criança é seletiva, a gente está querendo fazer uma introdução de alimento novo para ela. Ela está respondendo bem à terapia, por que ela tem que ser alimentada com distrator? Então, a gente precisa avaliar. Faz a retirada, assim, aos poucos desse celular ou dessa televisão, para que ele possa sentir o gosto. Todas as mães me perguntam, Cláudio, com a criança autista a gente pode alimentar
com o celular? Gente, é claro que não pode. Mas o que a gente vai fazer? É isso que está segurando a criança sentada? Seria o interessante. Aliás, não é que não pode. Vou refazer minha resposta. O interessante é que ela não precisasse de um distrator. Mas se num primeiro momento a gente está começando a introduzir... É o caminho, né? É o caminho. É. Então deixa, ela só está ficando sentadinha, ela só está aceitando esse novo se ela tiver com o distrator. E aos poucos a gente vai fazendo essa retirada. Agora, lembrando, o ideal é sem não distrator. utilizar. Até porque ela tira o foco da alimentação e vai Sim. ficar... É como uma criança neurotípica que está lá no quarto, no computador o dia inteiro, ela esquece até de comer, né? Por conta daquele elemento que é mais atrativo para ela. A gente já entendeu que os pais são de fato um modelo para essa criança, portanto, sempre experimentar e fazer menção de prazer daquele alimento que está sendo experimentado, para que ela também se sinta instigada e curiosa a experimentar também. Mostrar como utilizar os talheres é importante, mas é um outro processo gradativo ao longo do tempo. Colocar pouca comida na boca e mastigar com boca fechada aí é um outro processo que gera outras possibilidades. Um alimento novo deverá ser oferecido diversas vezes, incansáveis vezes, até que a criança possa ir aceitando, observar aquele alimento perto dela até chegar no prato, como a gente já colocou. Não é você ofertar e ele aceitar, não é uma receita mágica, né? Não levar em conta algumas caretas que ela vai fazer diante de um novo alimento que ela até então interpreta como sendo desconfortável, não tão saboroso, né? Essas expressões aí também estão ligadas às sensações e isso pode mudar com o tempo. Não quer dizer que não gostou, pode ser apenas que seja diferente e com o tempo isso vai mudando. Oferecer um alimento novo, uma textura nova, não aceitou, deixa lá, vai apresentando devagarzinho até que isso gradativamente possa ser modificado. Agora, só lembrando, quando a gente vai apresentar um alimento novo e a criança não aceitar, a gente não vai desistir desse alimento. A gente tem que apresentar por mais de 20 vezes esse alimento até que ela se habitue a ele. Se realmente sinta, não, esse alimento não dá. Então, apresenta primeiro, ela pode tirar do prato, ela pode tirar do prato, ela pode empurrar. E daqui a pouco ela deixa no prato, já é um começo de aceitação. Gente, a minha preocupação ao falar desse assunto é que parece que a gente vai trazer uma receita para se resolver a seletividade. Não existe uma receita. Eu não estou falando de autista, estou falando de autistas. É um espectro de possibilidades. Ou a gente entende que a gente está falando de um conjunto amplo de coisas, né, enquanto sintomas manifestos, onde eu tenho um autista que come normalmente tudo, tem mãe que tem que trancar a geladeira, porque ele come até comida crua. Eu tive casos de crianças assim. A autista que só come o mesmo alimento, com a mesma cor, com a mesma textura. Então a gente está falando de um universo de possibilidades, né? Eu vi umas dicas interessantes de uma terapeuta que ela diz assim, eu não vou me deter a essas dicas, vou só pontuar. São 10 dicas interessantes de como trabalhar a organização sensorial para chegar na alimentação. Alimentar o corpo, faz parte da integração sensorial. Mexer com as mãos. Olha como a gente está falando de um universo amplo para chegar na boca, né? Mexer com as mãos favorece a exploração tátil. Ela diz assim, alimentar os olhos. Muitas crianças se sentem atraídas pelo alimento visualmente falando, né? É uma forma de acomodar esse estímulo tátil. Respeite o tempo. Cada mudança ou cada aceitação de um novo alimento leva um tempo, por isso que quanto mais insistente eu for, respeitando o limite do outro e não forçando, mais fácil vai ser a aceitação. Ela diz, prepare a boca. Estimule brincadeiras orais, de soprar, de mastigar, ofereça bolinhas de sabão. Prepare a criança para mudanças, coloque algum elemento novo na brincadeira. Isso também mais tarde vai facilitar a chegada de um novo alimento no prato. Prepare o ambiente, faça acomodações necessárias, evite momentos de desorganização. Esse distrator, a televisão ligada, pode ser uma situação que, inclusive, desorganize emocionalmente a criança. Então, muita conversa. Muita gente gritando. Grito, as pessoas estão sempre se levantando da mesa, tudo isso é distrator. O oitavo item, ela diz ritualize. Olha que interessante. Deixe sempre definida a hora, a duração e o local da refeição. Aí ela diz, evite TV ou aparelho eletrônico. E especialmente se a criança tiver esse foco muito, muito forte nesse equipamento. É como você disse, mas se ele só come dessa forma, comece por aí, vai diminuindo gradativamente esse uso.
Valorize a independência, incentive a criança, convide a participar com você da arrumação da mesa, da organização do alimento, mesmo que ela não coma, peça que ela coloque aquele alimento na bandeja, coloque aquela fruta ali, mesmo que ela não aceite comer. Mas ela participando do movimento, ela pode estar criando uma desabituação a essa negativa e uma proposta mais habituada a aceitar. E por último, ela diz assim, prepare-se. Não é fácil para algumas famílias. Busque em você uma atitude de autoconhecimento e aceitação. Ao mesmo tempo, alimente o vigor em você para continuar os desafios. Reserve um tempo para cuidar de você, porque sem sua energia não vai funcionar. E lembre-se, cada momento lúdico e de prazer é um passo para a autonomia. Para qualquer pessoa, no nível que puder ser. Eu achei isso fantástico. Fantástico. Ou seja, é um grupo de questões que envolve terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicomotricista, psicólogo, família, nutricionista e a família, gente, ou ela inclui ou ela exclui. Tudo isso começa dentro de casa. Se não houver esse entendimento, e aí eu vou dizer para quem está no grupo, se você é familiar de alguém que tem um filho com autismo, entenda o autismo desse seu familiar, não julgue. Não é porque ela não soube educar, não é porque na sua época aconteceu dessa forma que na nossa época vai ser diferente. Quantos autistas na nossa época não sofreram apontar de dedos, xingamento, julgamento, menos a compreensão de que ele tinha uma dificuldade que não era compreendida? Quantos autistas se perderam ao longo do tempo porque não era entendido como autista, porque os comportamentos eram esquisitices, era retraimento, era timidez, era nerd, era CDF, era isso, era aquilo, menos um sujeito que tinha um prejuízo de funcionamento cerebral que demandava de nós o mínimo de compreensão. Tá? Eu estou trazendo isso para a gente entender que o universo do autismo é um universo que exige conhecimento. E aí a gente está falando do autismo. Me incomoda quando a gente quer saber do autismo para tratar o autismo. A gente tem que tratar as comorbidades do autismo. Isso. Porque o autismo a gente não vai mudar, né? E aí tu tá falando das crianças com autismo, e aí eu aqui pensando, né? E eu aqui pensando, você imagina também as crianças neurotípicas como sofrem, né? Que tem, olha, esse menino não se alimenta nada, não come nada, né? Então, a gente ter um entendimento, observar esses sinais, esses indicadores para a seletividade alimentar, é importante antes de a gente fazer qualquer tipo de julgamento, né? Cláudia, eu vou encerrar aqui, tá faltando só um minutinho para a gente voltar, só para a gente agradecer a turma, tá bom?